Olá, meus amados, minhas amadas, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma palavra que possa trazer edificação para nossas vidas. Meu nome é Wilson Silva, resido aqui em Salvador, Bahia, Grande Salvador, e meu telefone para contato para aqueles que desejam interagir, DDD 71 99146 4641. Eu peço a vocês que no final desse vídeo vocês possam estar se inscrevendo, para aqueles que ainda não se inscreveram, têm assistido nossos vídeos, mas aí não se inscreveram, se inscreva, é de graça. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, se inscrevam. Quem já é inscrito, por favor, peça a um amigo, um colega, um irmão para se inscrever. É extremamente importante, você que está me assistindo, que dê o seu like, comente aqui nos vídeos, para que a plataforma possa passar para outras pessoas, né? Quanto mais like, mais a plataforma vai passando para outras pessoas. É importante, ok? Aperte o sino de notificação para que você ainda não apertou. Vá lá em todas, para que a plataforma também notifique vocês com novos vídeos. Tá bem? Vamos junto para uma palavra. Hoje eu quero trazer uma palavra dentro do cenário que nós estamos já há muito tempo passando aqui no Brasil, mas que é um cenário mundial, mas aqui no Brasil se aferrou muito, né? Que é a questão da política que nós vemos aí, política esquerda, direita. O Brasil se dividiu em apenas duas linhas, né? Infelizmente, mas o canal aqui não é sobre política em si. É sobre, e o tema que eu já vou trazer para você, é sobre o discípulo e a política. O que é que você acha sobre o discípulo envolvido na política e a política envolvida no meio evangélico que aí está? Eu quero trazer uma pequena análise, cada um vai fazer as suas conclusões, mas aqui, primeiro, não é um canal político, não sou uma pessoa que me inclino para nenhum lado político, né? Muito pelo contrário, quero distância da política, quero distância dessas questões políticas que aí estão, mas o meu assunto aqui é trazer análise dentro da palavra de Deus que está na Bíblia, é fazer entender aqueles que desejam, têm sua mente aberta, qual o nosso papel, até onde nos envolvemos, podemos nos envolver, e se nos envolvemos, até que ponto? O que está acontecendo no Brasil? Então, nós vamos trazer análise da palavra. Nada de inclinar para um lado A, nem lado B. Não é o propósito do canal, nem menos, muito menos desse que vos fala, ok? Eu quero trazer para vocês, começando por uma questão... Pois, gente, política, presta atenção. A política misturada no meio religioso, ela não se dá da época de Constantino com a Igreja de Cristo, não. Ela já se dá muito antes. No meio, quando Jesus Cristo estava em carne, no meio religioso já havia o aconchavo político. Tudo aquilo ali já existia. Presta atenção. Eu vou ler a passagem na qual o Pedro ele é questionado sobre se Jesus não pagava imposto. Nós vamos transcorrer aqui um pouco sobre a palavra, ok? Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 17. Lembrando que você que está chegando novo aqui pela primeira vez, gosto de ressaltar, as epístolas e cartas não existiam capítulos, versículos, títulos e epígrafes, ok? Não existiam isso. Não existia. Isso foi acrescentado. Então você está ciente disso. E isso, em muitas vezes, traz muito engano. Eu, como afirmei já em outros vídeos, não tenho como afirmar se quem fez isso foi de má fé, porque eu não estava lá, não estava no interior do homem, nem estou no interior do homem para saber a real intenção. Eu só sei de uma coisa, e isso para mim deixa bem claro: atrapalha mais do que ajuda. Principalmente os títulos, separação de capítulos e versículos. Por quê?
muitas vezes mal intencionado, te leva à conclusão de algo que não é. Pela falta de uma leitura de texto e contexto, o povo em geral já é preguiçoso para ler, não tem o prazer da leitura, se tratando principalmente daqui da cultura brasileira, e quando tem a separação, pronto. Alguns versículos se faz uma festa com eles, quando no texto e contexto desmascaria e acabaria facilmente com o que é pregado nos púlpitos e palanques santos deles da vida. Voltando aqui, Mateus 17, do verso 24. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro. Os fiscais do posto do templo. Que templo? Judeu em Jerusalém, ok? Templo judeu em Jerusalém, havia pagamento de imposto. Foram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga, sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: o que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Então Jesus disse: isso quer dizer que os filhos não precisam pagar. Mas, para não provocar escândalo, vá ao mar, jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pague-o, pegue-o e pague por mim e por você. Desde aquela época, amados irmãos, que esse aconchavo político e religioso, essa sujeira, ela já existia. Por que você está dizendo isso, Wilson? Veja só. Aquele templo, ele foi reformado por Herodes. Ou seja, política, se envolveu em uma reforma de um templo religioso, e você acha mesmo que ele ia fazer aquela reforma naquele templo judeu, religioso, pregando um Deus único, na qual ia totalmente contra a fé dos romanos, que eram por deuses e não por apenas um Deus único? Você acha que isso ia ser de graça? Então ali começa o aconchego, o aconchavo, né? O aconchavo religioso e político. Ou seja, eu vou reformar o templo, vou dar a vocês algo muito bacana, muito lindo, como os discípulos falaram a Jesus, olha que coisa maravilhosa. Mas, porém, contudo e todavia, e entretanto, vou cobrar imposto. E aí, o aconchavo religioso e político. Agora eu pergunto a vocês, em que lado Jesus estava? Jesus pagou imposto para não haver escândalo, não foi? E Jesus estava no lado dos religiosos, da religião que o matou? Jesus não tomou partido. Ele veio para desbancar e acabar com a religião, e ele também não causou escândalo às leis da terra na qual ele estava. Mas ele seguiu o rumo dele, ele seguiu o destino na qual ele estava previsto. Então, por aí nós começamos a entender que Jesus em carne, ele não tomou partido nenhum. Ele não se envolveu. Ok? Mas nós vamos mais para frente a leitura, essa aqui é a introdução, para que você perceba que o aconchavo político já era desde lá. A coisa piorou com a suposta conversão de Constantino, onde trouxe uma suposta paz, envolvendo e introduzindo religião com política de uma vez na igreja evangélica, na igreja daqueles séculos. Houve ali uma mistura entre Estado e religião, e que se perpetua até hoje. Hoje no Brasil, modo de dizer hoje,
tem acontecido uma coisa muito lastimável, mas muito lastimável mesmo. É muito triste de ver e perceber o quanto os evangélicos se tornaram massa de manobra, e ano que vem está aí para se tornarem novamente, como é de 2 em 2 anos, palanque político. Eles simplesmente, é por isso que eu digo sempre, o que está aí é empresas, não igrejas, porque não tem nada a ver com a palavra eclesia. Nada, totalmente nada. Como são empresas institucionais, eles fazem dessa empresa o que eles querem. O povo, o povão, massa de manobra, é que está sendo deixado levar por esses falsos enganadores. Falsos enganadores. Eles vão totalmente contra a palavra do Eterno, levando essas pessoas a fazerem campanha política, tomarem partidos de um lado ou de outro. Eles causam ódio no meio do povo, eles causam mágoa, rancores, e o povo abraçando isso. E aí eu pergunto a vocês, aonde está Cristo nesse meio? Eu pergunto a vocês, aonde está Cristo nesse meio? Wilson, por favor, me responda uma coisa. Eu, como cidadão, ainda nesse vaso de barro, eu não posso votar em ninguém? Você acha que participar de uma eleição política, eu estou transgredindo a palavra de Deus? Não é isso que eu estou colocando. Não é isso que eu estou colocando, mesmo porque você é livre. Eu sou livre, você é livre para escolher o que fazer. Você quer votar em alguém, você vote. O que há de estar de transgredindo é o que a massa evangélica está fazendo. Como é que nós discípulos de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, trazer e pronunciar versos é muito fácil. Muito fácil. Quando o evangelho assim, eu não sou deste mundo. Opa, como é? Você diz não ser deste mundo, repetindo um versículo. Mas as suas posturas, quando se trata de política, é do mundo ou é celestial? Quem é que vive participando de protesto político? Quem é que vive dentro dessas empresas chamadas de igrejas, fazendo até musiquinhas e apontando armas, dedo como se fosse armas, explorando a violência? Quem é que no seu interior traz rancor e mágoa para o político A ou político B? Isso eu estou trazendo dos dois lados. Como eu disse, aqui não é um canal político. Aqui é a palavra, entendendo que um discípulo de Cristo, ele não deve estar se envolvendo nessas coisas. Ele deve se abster dessas coisas. Se você tem a vontade de votar em uma pessoa, seja ela para vereador, seja ela para deputado, estadual, federal, senador, governador, presidente, se você quer fazer isso, você é livre para isso. Se você acha que deve, como cidadão, ainda nesse vaso de barro, contribuir de alguma forma para que um candidato chegue lá e que possa fazer alguma coisa, se você acha que eles podem mudar alguma coisa, também é uma opção sua. Mas não faça disso, meu irmão, minha irmã, não faça disso uma bandeira. Porque o nosso cabeça é Cristo. Aliás, há muito tempo percebe-se que Cristo é nosso cabeça da igreja evangélica. Da igreja evangélica não. Cristo é a cabeça do corpo dele. E o corpo dele, ele é invisível. O Senhor conhece o que são seus, disse o apóstolo Paulo. O Senhor conhece o que são seus. E a verdadeira igreja de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, ele não se envolve não. Nessa falcatrua que é estar não. Eles não participam dessa falcatrua que é estar. Indo para a rua com gritaria, indo para a rua para protestar o quê, meu amado e minha amada? Protestar o quê? Participando de protestos onde todo tipo de gente está envolvida ali, com gritarias, com blasfêmias, com xingamento, com todo esse tipo de coisa, e você está ali envolvido no meio? E você deseja a morte de A, ou deseja a morte de B? Isso é uma postura cristã? Isso é uma postura de um discípulo?
Como você pode abrir a boca e dizer que você é discípulo de Cristo quando você carrega no seu coração mágoa e rancor por uma autoridade? Se arrependa. Peça ao Espírito de Deus para que trabalhe em você essa mágoa, esse rancor. É tempo, ainda é tempo, de chegar à plena consciência e à sã consciência e dizer: meu Deus, me ajude, aonde eu me envolvi, aonde eu estou, o que é que eu estou fazendo, o que é que estou deixando fazer com a minha pessoa por causa de homens no poder. Uns confiam em carros e em cavalos, disse o salmista. Nós confiamos na mão poderosa do nosso Deus, do Pai Celestial, do Eterno Deus, do Criador. Em quem você confia? Em quem você está colocando a confiança? Faço uma pergunta para você. Faço uma pergunta para você. Para você e para você mesmo responda com toda a sinceridade de coração. Você conseguiria enxergar Jesus Cristo envolvido nisso aí? Olhe, se você for honesto com você mesmo, ou com você mesma, você já tem uma resposta. E vai dizer que o que você está fazendo é totalmente equivocado. É totalmente triste. Criou-se uma situação, um ar nesse país, por causa de dois homens brigando pelo poder, inimaginável no meio evangélico. Eu, sinceramente, eu não imaginava que a igreja evangélica chegaria a um estado tão lastimável, pobre, desgraçado, desse jeito, por causa de homens lutando pelo poder. Você acha mesmo que esses homens vão fazer algo de bom? O que é que a igreja, o que é que a instituição de Cristo, o que é que os princípios de Cristo têm a ver com o poder político? O que é que tem a ver, amada? Você sabe qual é a observação apostólica para... Imagine, eu vou ler aqui, vamos ler junto. Vamos ler junto e você vai comparar se é isso que você está fazendo. Se é isso que está acontecendo aí ou é diferente do que Paulo disse. Da orientação apostólica. Eu tenho um vídeo aqui, recentemente feito, que a igreja evangélica despreza a palavra apostólica que está na Bíblia. Despreza, simplesmente despreza. Nada mais é o que é dito pelos apóstolos aqui, ou Jesus Cristo, que eles querem aceitar e abraçar. Eles simplesmente dão como enxerga no ouvido, como disse o próprio Paulo. Eu nunca vi tanta gente não querendo mais ouvir a palavra simples de Deus. É um absurdo isso, mas é verdade. Vamos lá para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Veja a orientação apostólica na qual vocês têm desprezado. Ok? 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que têm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda a piedade e dignidade. Isso que ele acaba de dizer, que ore por todos os homens, pelos reis, por todas as autoridades. Isso é bom e agradável diante de Deus. Vou repetir. Ore por todos os homens, pelos reis e por todos que têm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou para resgatar a todos. Olha a orientação apostólica e olha a postura da igreja evangélica. A orientação apostólica é que orem por todos, pelos reis
por todas as autoridades. Agora observe só. Paulo, na sua época, onde os imperadores Césares da vida eram cruéis. O pedido de súplica e petições e orações são para esses homens cruéis, que perseguiam a igreja, matavam os cristãos. E Paulo, na sua orientação apostólica, pede que os discípulos da sua época orem, façam súplica por esses homens. Não era simplesmente 2 homens querendo estar no poder, não, hoje não. Era por aqueles homens cruéis, que botavam cristãos nas suas arenas para se divertirem, que abriam a barriga dos cristãos, das mulheres grávidas, para tirar seus filhos. Foi por esses homens que Paulo pediu para fazer súplicas e orações, gente. Pelo amor de Deus, acorda, povo evangélico. Isso é a postura do pessoal do mundo. Deixa o pessoal do mundo aí fazer seus protestos. Deixa o pessoal do mundo aí gritar por esses homens. Deixa o pessoal do mundo se acabar aí. A gente precisa ser exemplo, se nós não somos exemplos. O mundo vê os evangélicos participando das mesmas coisas que o mundo. Que diferença? Onde está? Olha ele lá. Eles xingam fulano, eles têm ódio de Beltrano, eles maltratam ciclano. Qual a diferença? O que o evangélico pode dizer para mim se eu tenho ódio de X? Eles também têm. Eles querem ver não sei quem morto. Eles querem ver A morto, eles querem ver B morto. Que diferença tem? Eles dizem que tem que o amor de Cristo dentro deles. Que diferença tem? Eu pelo menos não digo que tem um Cristo. Quero ver fulano morto mesmo. Mas é isso que está vendo aí. Em vez de sermos exemplos, estamos sendo escandalizando. Não somos exemplos. A igreja evangélica é uma triste realidade no Brasil hoje. A orientação apostólica está aqui, você vai fazer o que com ela? Você vai continuar xingando o seu governante, as autoridades? Você vai continuar blasfemando contra as autoridades? Você vai continuar chamando de ladrão A ou B? É isso que a orientação apostólica fala? Você discordar de ações, tranquilo, beleza. Mas você ter as mesmas ações que as pessoas que professam não ter Cristo, que não professam a fé? Você acha que isso faz parte de ser discípulo de Cristo? Digo isso para vergonha de vocês. Digo isso para vergonha de vocês. Carta aos Romanos, capítulo 13. Orientação apostólica. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer temer da autoridade, faça o bem, e ela o elogiará. A autoridade é o instrumento de Deus para o bem de você, mas se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus, para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Por isso, é preciso submeter-se não só por medo do castigo, mas também por dever da consciência. Olha o que Paulo diz. Não é por medo do castigo, que se você faz o bem, você não precisa temer a autoridade, mas por dever da consciência, nossa. É também por isso que vocês pagam impostos, pois os que têm esse encargo são funcionários de Deus. Deem a cada um o que lhe é devido, o imposto e a taxa a quem vocês devem imposto e taxa, o temor a quem vocês devem temor, a honra a quem vocês devem honra. As orientações apostólicas estão aí, gente. Aí você vai para um protesto público. Está lá você, um cristão, um discípulo de Cristo. Você está lá. Você está lá no meio. Aí começa a bandernalha.
Porque sempre tem no meio, nesse meio tem. Aí a polícia, a autoridade, cai de cacete. Você vai reclamar de quê? De quem você vai reclamar que está sendo castigado pelas autoridades ali? Se você estava no mesmo meio dos badeneiros. Será que não enxergam que o que estão fazendo não tem nada a ver com a palavra de Deus? Não tem nada a ver com a postura de um discípulo de Cristo? Nada a ver, nada. Volto a dizer, se você quer votar em A e votar em B, vote, faça a sua votação. Você não precisa com isso ser inimigo de ninguém. Você não precisa com isso ficar de mal com ninguém. Você não precisa com isso criar inimigo com ninguém, inimizade com ninguém. Você com isso não precisa levantar bandeira para ninguém. Você quer exercer sua cidadania brasileira? Vai e faça. Eu não faço, mas você tem o direito também de fazer ou não. Agora, o que não cabe a um discípulo de Cristo, é participar dessas parfenárias que estão aí. É se envolver e tomar para si partido de homens que querem apenas o poder deste mundo. Deixa eles se acabarem. A nossa pátria não é essa. Somos peregrinos e forasteiros. Acredita-se nisso mesmo? Tenho minhas dúvidas. Começo a duvidar. Como Paulo disse aos irmãos dessa cidade aqui que eu acabei de ler, de Roma, se é que vocês têm o Espírito de Deus. Já está na hora de acabar. Já está na hora da igreja evangélica se posicionar a favor de Cristo. De Cristo. Não é de A e nem de B. Gente, um discípulo não se desprende daquilo que ele é. Você não é um policial e é um discípulo. Você é um discípulo que está com um policial. Você não é um médico discípulo. Você é um discípulo que está como médico. Você é o discípulo. E esse discípulo, a primeira lei que vem é a lei de Cristo. Depois, a lei dos homens. A primeira lei a ser observada para um discípulo é a lei de Cristo. E pronto. Acabou. Ponto final. E como discípulo de Cristo, toda a minha ação tem que ser observada como discípulo de Cristo. Captou? Captou? Essa é a ordem apostólica. Isso é aquilo que nós decidimos viver. A partir do momento que Deus nos chamou e nos deu o Espírito dele que vive em nós, agora a lei que nos rege é a lei de Cristo. Mas o que estamos fazendo com essa lei de Cristo? Eu fico profundamente triste quando eu vejo meus irmãos, o povo evangélico, envolvido em tudo isso. É extremamente triste. Eu que sou um simples humano, imagine Cristo como não fica vendo o seu povo se acabando, degradando, discutindo nas redes sociais, chegando a farpas, dando indireta um ao outro, criando inimizades, abraçando bandeira, torcendo pela morte de um ou pela morte de outro, quando a palavra diz que devemos temer as autoridades e orar com orações e súplicas por elas. E Paulo, diga-se de passagem, que eu não digo as cartas não foram escritas para nós. Paulo está dizendo aos seus ouvintes da época, para homens cruéis. Se eles pudessem conseguir ter pelo menos um momento de piedade e de paz na sua prática cristã. Aí, hoje você vê pessoas se degradando, se acabando, ferindo um ao outro. Estou falando de irmãos mesmo, de irmãos. Ou pelo menos se dizem ser irmãos. Por causa de homem do poder A, do poder B. É lamentável. É triste o andamento da igreja evangélica. E não venha para cá me dizer porque é o líder A, o líder B que está levando vocês a isso, não. Não. A responsabilidade de viver
conforme Cristo quer, é sua. Ó, é sua. O Espírito de Deus não está em você? Está ou não está em você? Ou você prefere seguir o poste ídolo? Quando esses pastores, ano que vem, dá uma resposta a eles, povo evangélico. Quando ano que vem, eles começarem a levantarem bandeira política dentro do templo de vocês, dentro da empresa onde vocês participam, da instituição religiosa, quando eles começarem a levantar bandeira, grita! Aqui não, pastor! Aqui não! Aqui não queremos partidarismo, não! Aqui nosso partido é Cristo, é nosso único cabeça. Aqui não. Tenham coragem, gritem mesmo. Se levantem contra isso. É contra isso que o povo de Deus tem que se levantar. Aqui não, pastor, bispo, pregador, apóstolo, profeta, seja lá for o nome que ele tenha. Aqui não. Aqui não. Não me venha com politicagem aqui dentro, não. Saiam, deixa ele lá no púlpito falando. Deixa ele lá com o representante dele no púlpito. Porque ano que vem eles vão começar a frequentar as empresas. Comece a observar. Já próximo das eleições, os políticos vão começar a frequentarem igrejas evangélicas, dizendo que é cristão, que a mulher é cristão, que o irmão é cristão, que o primo é cristão, que o tio é cristão. Começar a participar de culto. São maliciosos. O mesmo aconchavo que existia nos líderes religiosos com Roma. Eu dou a religião de você, mas eu vou pagar, eu vou cobrar imposto, eu quero dinheiro. É a mesma coisa hoje, gente. Vocês sabem o que acontece os bastidores desse meio político sujo com os líderes religiosos de hoje? Você sabe? Você acha que é à toa? Você sabe quantos aconchavos existem entre eles? E você participando dessa sujeira também. Grita! Aqui não! Nós só queremos Cristo. Mas como ovelhas mudas e no matadouro, vocês se calam e aceitam tudo que é empurrado por esses líderes. Não é isso? Vou ficando por aqui e pedir que o Espírito de Deus ministre o teu espírito e que possam acordar para a grande realidade e entender que Cristo é o nosso cabeça. E que, afirmando, não estou aqui dizendo que você não exerça a sua cidadania assim você queira, mas estou afirmando que ter partidarismo e se envolver na falcatrua e nisso que está visto no Brasil desde há muitos anos, isso sim não tem nada a ver com Cristo. Isso sim você está causando escândalo e vergonha para o país, porque não está sendo diferente. Eu vejo muita gente que não é cristão com mais amor pelas autoridades do que muitos evangélicos, infelizmente. Compartilhe esse vídeo para amigos, seus grupos, colegas. Se inscreva se você é novo aqui, ou se você ainda não se inscreveu, mas continua assistindo nossos canais, nossos vídeos. Se inscreva, é de graça. Aperte o sino da notificação, dê o seu like ajude muito para que o algoritmo passe para outras pessoas. Faça o comentário de vocês, eu respondo todos os comentários que assim se colocam, ok? E se você já é inscrito, peço para um colega, amigo, familiar se inscrever, dá o like também e vamos para cima. Um grande beijo no coração, até o próximo vídeo.